Hoje vamos partilhar o Evangelho de Lucas 18, 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, Jesus coloca a oração como a viúva diante de um juiz. Nós sabemos que na Bíblia a viúva é aquela que é desprotegida. É aquela que naquela época, o único provedor da casa era o homem. Por isso, na Bíblia só vai falar protegei a viúva, sempre no feminino. Porque se o homem ficasse viúvo, ele tinha como se proteger, ele tinha o sustento, era o provedor. Então, a viúva era aquela que não tinha ninguém por ela, era desprovida de tudo. Imagina o que é uma viúva diante de um juiz. Aos olhos humanos, nada. E Jesus dá o exemplo dessa viúva, que ia muitas vezes pedir ao juiz que fizesse justiça. E o juiz fez simplesmente para quê? Para ficar livre daquela mulher. Não porque temia, não por nada, apenas para ficar livre. E ele fala que a gente deve se colocar diante dele assim. Primeiro, perseverança, constância na oração. Depois, como alguém desprovido de tudo, necessitado totalmente de Deus. Como é importante a gente se colocar diante de Deus assim, como alguém que realmente depende dele para sobreviver. Colocar a nossa confiança toda no Senhor. Então, a gente dobrar os joelhos, um gesto de humildade, de pequenez. E realmente entregar para o Senhor. Não tem nada que o Senhor não possa resolver. Nosso Deus é o Deus do impossível, é o médico dos médicos. Então, pode entregar tudo sem medo, com total confiança nas mãos do Senhor. Mas seja perseverante na oração. Então, a gente nunca sai de mãos vazias da oração. A oração é como a chuva que cai. Ela não volta sem dar os seus frutos. A maior tentação nossa que o diabo quer pôr na nossa cabeça é que nós estamos perdendo tempo na oração. Que Deus não vai ouvir, que Deus está dormindo, que Deus nos abandonou. Tudo coisa que o diabo põe na nossa cabeça. Que nós temos muita coisa para fazer e que o dia é pequeno e que a gente, na oração, a gente está perdendo tempo. Quanto mais a gente reza, mais... Quando a gente reza, é Deus quem faz as coisas para nós. Agora, quando a gente não reza, é o nosso humano. Então, as coisas custam acontecer e às vezes acontecem e não dão frutos. Por isso a gente nunca perde tempo de estar
diante de Deus e de estar na oração. Que esse dia possa se tornar uma oração na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.